A diferença entre filioque e filho no cristianismo. A diferença entre filioque e filho no cristianismo está profundamente enraizada em questões teológicas e históricas que marcaram a relação entre a Igreja do Ocidente, católica romana, e a Igreja do Oriente, ortodoxa. Embora as duas palavras pareçam semelhantes em português, elas têm sentidos muito diferentes. Filho diz respeito à segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, enquanto filioque é uma expressão latina de grande importância doutrinária que provocou sérias controvérsias na história da Igreja. A palavra filioque vem do latim e significa literalmente "e do Filho". Ela foi inserida no credo niceno-constantinopolitano pela Igreja do Ocidente, especialmente a partir do século VI, para afirmar que o Espírito Santo procede não só do Pai, mas também do Filho. Assim, o trecho do credo recitado no Ocidente passou a ser: "Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, filioque, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado." Essa adição tinha a intenção de reforçar a unidade entre o Pai e o Filho na obra da Trindade, defendendo a consubstancialidade das três pessoas contra algumas heresias que ameaçavam a fé cristã, como o arianismo. Entretanto, no Oriente cristão, especialmente na Igreja Ortodoxa, essa inserção não foi aceita. Os orientais sempre professaram o credo sem o filioque, mantendo a fórmula original do Concílio de Constantinopla, 381, que procede do Pai. Para eles, acrescentar "e do Filho" era uma alteração unilateral de um texto conciliar que deveria ser mantido intacto. Além disso, teologicamente, os orientais entendem que o Espírito Santo procede do Pai como única fonte da divindade, embora seja enviado ao mundo pelo Filho. Na visão ortodoxa, dizer que o Espírito procede também do Filho poderia confundir as relações internas da Trindade, diminuindo a primazia do Pai como princípio absoluto. Por outro lado, no Ocidente, a inserção do filioque buscava preservar a igualdade do Filho em relação ao Pai. Para a teologia latina, afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho não significa colocar duas origens distintas, mas reafirmar que o Pai e o Filho, em comunhão, participam da mesma natureza divina e juntos são princípio da inspiração do Espírito. Dessa forma, o filioque reforça a ideia de que tudo no mistério trinitário é obra do amor do Pai e do Filho unidos, sem ruptura ou desigualdade. Já a palavra Filho em si, no cristianismo, é o título dado a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Filho é gerado eternamente pelo Pai, antes de todos os séculos, sendo consubstancial com ele, ou seja, da mesma substância divina. Ele não é criado, mas gerado, como afirma o credo. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. O Filho é aquele que se encarnou no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Fez-se homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a salvação. Portanto, no cristianismo, filho não é apenas um termo relacional, mas um título que revela a identidade de Jesus como Deus verdadeiro e Salvador do mundo. Assim, enquanto Filho se refere diretamente à pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o filioque é uma expressão doutrinal que procura explicar a relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho dentro do mistério da Trindade. A diferença entre os dois termos, portanto, é enorme. Um designa o próprio Cristo, fundamento da fé cristã, e o outro designa um ponto específico da teologia trinitária que acabou se tornando motivo de divisão. De fato, a questão do filioque foi um dos fatores que contribuíram para o cisma do Oriente em 1054, a ruptura oficial entre a Igreja de Roma e as igrejas orientais. Até hoje, a divergência permanece como ponto de debate ecumênico. Apesar disso, tanto católicos quanto ortodoxos professam a fé no mesmo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda que expressem de forma distinta o mistério da procedência do Espírito. Em síntese, a diferença é clara. Filho é Jesus Cristo, consubstancial ao Pai, centro da revelação e da salvação. Filioque é uma fórmula teológica que trata da procedência do Espírito Santo dentro da Trindade. Um é pessoa divina, o outro, um termo doutrinário.
Essa distinção mostra como no cristianismo, a linguagem precisa e a fidelidade à tradição são essenciais para expressar o mistério infinito de Deus.